Meus amigos, simplesmente para tudo, cara. O Neil Druckmann, né, que é o criador do game The Last of Us e é um dos responsáveis, né, um dos que estão à frente nessa série aqui da HBO, ele acabou de confirmar que se a Ellie, ela seguisse com a cirurgia lá no final da primeira história, eles teriam conseguido achar uma cura. Ele confirmou que teria uma cura. Mas não só isso, né, como também confirmaram que a terceira temporada da série vai ser focada na Abby, assim como acontece no game. E vão por mim, meus amigos, tem muita coisa pra gente comentar hoje, tá? Isso já tá gerando uma grande polêmica entre os fãs, porque esse simples fato da Ellie ter conseguido uma cura resulta no Joel, então a gente vai comentar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Simbora! Hello my friends, Geek na voz. E durante uma entrevista, né, que o Neil Druckmann, que é a mente criativa de The Last of Us, ele deu ao Last Dance Media, ele disse que simplesmente, se a Ellie tivesse prosseguido com a cirurgia lá no final do primeiro game, então no final da primeira temporada, provavelmente os vagalumes teriam conseguido achar uma cura. E a gente sabe que isso daí é algo debatido entre os fãs há muito tempo, há muitos anos, de que, será que se eles sacrificassem a Ellie, eles teriam conseguido achar uma cura? Mas e se não resultasse em nada? E se tivesse uma cura? Então, agora o criador do game solucionou esse problemão pra gente. Claro, essa ideia de uma possível cura sempre foi deixada no ar sem muita explicação científica, né? O que abriu margem para discussões externas na comunidade. Tinha gente que achava impossível, né? Outros defendiam com unhas e dentes que os vagalumes sabiam o que estavam fazendo. E agora o Druckmann, ele joga a real. A ciência por trás da história era meio capenga, mas funcionava dentro da lógica do jogo. Se liga nas palavras do Neil Druckmann. Olha só o que ele disse. Eu não tô inventando não, é o criador do game que falou isso aí, pô. A pergunta era, os vagalumes poderiam fazer uma cura? E a nossa intenção era, sim, eles poderiam. Naquele momento, sim, a nossa ciência era um pouco frágil. Agora as pessoas estão começando a questionar isso. Sim, era um pouco frágil. E agora estão questionando mesmo. Ou seja, essa fala, obviamente, diz respeito ao momento em que o Joel, ele entrou naquele hospital, ele aniquilou todos os vagalumes e tirou a Ellie daquela maca da cirurgia. E aí sempre ficou a pergunta, né? Se a Ellie tivesse prosseguido com a cirurgia, eles teriam conseguido uma cura? A gente ficou anos e anos debatendo sobre isso e agora ele confirmou, cara. Ou seja, o dilema do Joel de salvar a Ellie ou salvar o mundo não era só simbólico, era real. E é exatamente isso que fez a decisão dele ser tão pesada e cheia de camadas filosóficas e morais, cara. Mas vocês concordam com essa decisão do Neil Druckmann? Comenta embaixo, porque não para por aí não, cara. A gente tem que comentar muito sobre isso aqui, tá? Porque pra quem achava que essa história ficou para trás, nesse caso na primeira temporada, no episódio mais recente agora da segunda, que nesse caso foi o 6º episódio, o Neil Druckmann e companhia, né, que inclusive foi o Druckmann que dirigiu esse episódio, a gente teve a famosa cena da varanda, né, onde a Ellie confrontou o Joel e ele entregou tudo, velho. A Ellie confronta o Joel na varanda depois de descobrir a verdade sobre o que rolou no hospital. Ela pergunta se os vagalumes poderiam mesmo ter feito uma cura e o Joel, sem dizer uma palavra, só balança a cabeça. Um gesto simples, mas que diz tudo, né? A mentira acabou, cara. Esse momento não só reforça a dor e a desconfiança entre os dois personagens, como também carrega um peso emocional gigantesco. O silêncio do Joel é praticamente uma confissão e junto com a entrevista do Druckmann, acaba sendo uma resposta que os fãs esperavam há anos. Sim, Geek, mas peraí, vamos falar agora de algo mais racional, né? Como que os vagalumes naquele momento, com uma escassez enorme de recursos, eles poderiam ter encontrado uma cura em relação a Ellie? E eu acho que a resposta tá no cérebro da Ellie. Porque o fungo Cordyceps normalmente mata o hospedeiro, mas no caso dela, o fungo se adaptou de uma forma única. O sistema imunológico dela acreditava que já estava infectado, então não reagia. Os médicos dos vagalumes acreditavam que extraindo essa mutação do Cordyceps presentes no cérebro da Ellie, poderiam criar uma vacina. O problema? Isso significava matar a garota. E a ciência pode até parecer meio rasa, mas dentro do universo de The Last of Us, a ideia era que funcionaria, né? Era uma chance real. E isso é o que torna a escolha do Joel tão destruidora, cara. Ele não impediu uma tentativa maluca, ele interrompeu o que poderia ser a única esperança da humanidade. E o Druckmann, ele não disse isso na entrevista pra gerar polêmica, ele fez justamente a gente refletir. Ou seja, a escolha do Joel agora de salvar Ellie tem um peso ainda maior depois que ele confirmou esse negócio aí. Ou seja, ele queria que a gente se sentisse desconfortável com essa decisão do Joel, que seja certo ou errado, mas a gente se sentisse meio mal dentro da gente mesmo. E com essa confirmação, o fardo que Ellie carrega também ganha uma nova dimensão. Ela não é só imune, ela era a cura. E saber disso muda tudo, né? Inclusive a forma como vimos os próximos passos da história. E no fim das contas, a fala do Druckmann fecha uma porta importante na história. A cura era real e foi negada. Não foi por falta de recursos, mas por uma escolha pessoal. Uma escolha feita por amor, mas que custou muito mais do que o Joel talvez imaginasse, velho. Só que nesse momento eu queria levantar um
um ponto aqui pra vocês, que é o seguinte: lá no primeiro episódio da primeira temporada, né, que teve aquele epílogo com os cientistas falando sobre o Cordyceps e tudo mais, eles cravaram naquela época que se acontecesse realmente o surto do Cordyceps, não teria como fazer uma cura, de forma alguma desenvolver uma cura. Afinal, os dois cientistas, eles discutiam o risco de pandemias globais. E um momento totalmente original da série, né, que não está no jogo, serve como uma introdução brilhante e perturbadora ao conceito do fungo Cordyceps e seu potencial devastador, cara. E durante essa conversa, o Dr. Newman, interpretado pelo John Hannah, ele explica com calma e firmeza um cenário assustador. Ele diz que os fungos poderiam ser mais perigosos do que os vírus, principalmente se houver uma mudança no ambiente que permitiria sua adaptação aos seres humanos. Ele cita especificamente o fungo Cordyceps, que na vida real ataca insetos como formigas e os transforma em zumbis, controlando seus corpos de forma macabra até que morrem ou então sirvam de barco para a reprodução do fungo. E outra coisa interessante também, meus amigos, é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito que comentar ainda de The Last of Us, deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek lá no Insta, tá? @LucasinhoGeek, a gente vai trocar essa ideia sobre The Last of Us e diversas outras séries, então faz tudo isso que é nóis. Nice. E o Dr. Newman, ele afirma que se um fungo como o Cordyceps evoluísse para infectar humanos, não haverá cura ou tratamento possível. Ele explica que, ao contrário dos vírus, os fungos são muito mais difíceis de combater, porque qualquer tentativa de matá-los pode também matar o hospedeiro, ou seja, o ser humano. Ele praticamente encerra o papo dizendo que se isso acontecer, a humanidade está condenada, cara. E ele tava certo. Só que aí veio o Neil Druckmann na entrevista e disse que sim, os cientistas teriam conseguido fazer uma cura através da Ellie, mas como que eles iriam fazer isso em um mundo pós-pandêmico com recursos extremamente escassos? E essa é a principal tensão entre narrativa e realismo científico. No mundo real, seria praticamente impossível desenvolver uma vacina contra algo como Cordyceps num cenário apocalíptico, né? Onde faltam laboratórios, tecnologia, energia estável, equipamentos estilizados, reagentes, cadeias de produção e uma rede de distribuição. Nem se fala de testes clínicos, né? Não tem, cara. Só que dentro da lógica semi-ficcional do universo de The Last of Us, sim, seria possível fazer uma cura. Eu discordo completamente acho que o Druckmann deu uma viajada nisso aí, né? Obviamente que ele entende muito mais disso do que todos nós, até porque foi o cara que criou o jogo, criou aquele universo. Mas eu não consigo comprar essa ideia, cara, de que nesse mundo totalmente escasso, com poucos profissionais, poucos recursos, eles teriam conseguido fazer uma cura e, pior do que isso, distribuir. Distribuir, eu acho que seria até mais complicado do que fazer a vacina. Eu acho que fazer uma vacina seria possível. Agora, distribuir isso, como é que vai fazer? Sem recurso. Só que dentro dessa lógica, né, os cientistas, né, os vagalumes, eles tinham o seguinte: cientistas experientes, né, como o médico que se preparou por anos para estudar a mutação da Ellie, nesse caso o pai da Abby, informações acumuladas sobre o fungo, inclusive a hipótese de que o cérebro da Ellie continha uma mutação que poderia ser sintetizada, um plano em andamento, né, para tentar isolar o fungo modificado, entender sua estrutura e criar um tipo de imunização, né, talvez algo semelhante a um soro ou uma vacina rudimentar, e principalmente a fé desesperada de que essa era a única chance da humanidade. Ou seja, não é como se a cura fosse garantida nos moldes científicos do nosso mundo, né? Ela era possível dentro das regras do universo da série do jogo, onde o fungo age de uma maneira um pouco diferente da realidade, e onde soluções simplificadas podem existir por motivos narrativos. E por que todo esse papo interessa muito? Porque a gente esbarra justamente no protagonista, pelo menos da primeira história em The Last of Us, que era o Joel, cara. A escolha do Joel passa a ter um peso ainda maior depois dessa confirmação. Se a cura fosse obviamente impossível, ele seria um herói. Se fosse 100% garantido, o Joel seria um monstro. Mas como ela era possível, mas incerta, a decisão fica presa naquela zona cinzenta que define toda a moral da história. Mas e aí, vocês acham que o Joel foi o grande herói ou o grande vilão depois dessa confirmação do Druckmann? Comenta embaixo e não para por aí não, tá? Porque simplesmente a Catherine O'Hara, que interpreta a terapeuta Gale na segunda temporada de The Last of Us, ela deu uma entrevista recentemente e ela confirmou que a terceira temporada será focado na visão da Abby, que é a mesma coisa que acontece no game. Isso daí é uma bomba e tanto, tá? Isso já era meio esperado, obviamente, pra quem jogou The Last of Us Parte 2, mas agora a gente tem a confirmação vinda dos bastidores. A atriz contou que ainda não sabe se vai voltar para a próxima temporada, mas que o co-criador, o Craig Mazin, deixou claro: definitivamente não na próxima. É a história da Abby. Talvez, mas acho que meu papel era mais voltado para servir a jornada do Joel e Ellie. E com essa declaração, é óbvio, né, já dá para imaginar que a terceira temporada vai seguir os mesmos moldes do The Last of Us Parte 2 no game e vai ter essa reviravolta na história, né, que depois de acompanhar toda a trajetória da Ellie, a gente vai
agora ver a visão da Abby. E eu acho que, cara, vai ser difícil, tá? Vai ser uma aposta muito ousada da HBO. Porque uma coisa é jogo, cara. Uma coisa é o jogo. Outra coisa é a pessoa que tá ali acompanhando a série semana após semana. No caso de The Last of Us, são 7 episódios, são 7 semanas. Então, durante 7 semanas, você comprar que a partir de agora você não vai ver o Joel, não vai ver a Ellie, vai ver só a Abby, uma personagem que acabou de matar o protagonista, que tá todo mundo com raiva dela, durante 7 semanas você vai ter que fazer isso. Eu acho que é uma ideia mais difícil de comprar em série, principalmente para aqueles que não jogaram o jogo. E eu quero ver qual vai ser a reação do grande público, né? Pra galera que já jogou e já conhece a história, eu acho que não vai ter um choque muito grande. Mas pra quem não conhece a história, ver somente a Abby na terceira temporada, Caitlin Dever, que inclusive é uma ótima atriz, eu não sei se vai funcionar, tá? Eu acho que vai ser uma jogada bem ousada da HBO. Que inclusive, quando foi anunciado, né, a segunda e a terceira temporada de The Last of Us, adaptando a história do segundo jogo, eu já imaginava algo parecido, né? Que a segunda temporada seria a visão da Abby dos acontecimentos e a terceira temporada seria a perspectiva da Abby. Mas, cara, eu sempre esbarrava nisso, né? Será que eles vão ter cacique? Será que eles vão ter bolas pra pegar uma temporada inteira e não mostrar nem Ellie e nem Joel, somente a Abby, a mulher que matou o protagonista que todo mundo amava? Eu jurava que essa segunda temporada eles iriam mesclar, né? Tanto a visão da Abby quanto a visão da Ellie simultaneamente dos eventos. Mas não, vai ser uma temporada pra cada, velho. E isso é ousado. Vale lembrar, né, que quando o game The Last of Us 2 foi lançado, essa escolha narrativa dividiu opiniões. Muitos jogadores ficaram revoltados com a ideia de humanizar a personagem que matou um dos protagonistas mais queridos, enquanto outros acharam genial mostrar os dois lados da história. De qualquer forma, foi ousado e agora a série vai repetir essa ousadia, né? Então assumir essa virada na TV não deixa de ser um risco. Afinal, se a terceira temporada focar totalmente na Abby, isso significa que a Ellie pode praticamente sumir da tela por um bom tempo, né? O que pode desagradar boa parte do público mais apegado à personagem. E uma temporada inteira sem um dos protagonistas é no mínimo uma aposta corajosa, né? Agora, por outro lado, possa ser que seja um tiro certeiro, né? Porque, novamente, repito, Caitlin Dever, que interpreta a Abby, é uma das melhores atrizes dessa geração. O impacto dela já nessa segunda temporada é muito grande. E se a galera comprar a ideia, eu acho que pode dar muito certo, porque a Abby, assim como a Ellie, é uma personagem extremamente complexa. Ela tem um núcleo ali de personagens, de amigos, de família, que, se bem desenvolvido, como acontece no game, pode ser um estrondo muito grande na terceira temporada, velho. As coisas que acontecem com a Abby, na história da Abby, é inacreditável, pô. E mesmo com todas essas incertezas, The Last of Us parece seguir firme na ideia de adaptar o jogo com bastante fidelidade, mesmo sabendo que algumas decisões narrativas podem causar muita polêmica. E a terceira temporada promete trazer uma experiência diferente, intensa e emocional. E, como sempre, levantar mais discussões entre os fãs apaixonados por esse universo. Mas e aí, o que vocês acham que vai ser dessa terceira temporada? E a entrevista do Druckmann lá, de que a Ellie poderia fazer uma cura? Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre esses temas, que eu vou ler e tentar responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!